A trajetória de Romário de Souza Faria na seleção brasileira começou nas categorias de base. Em 1985, conquistou o Sul-Americano Sub-20. Neste mesmo ano, o técnico Gilson Nunes não colocou na lista dos jogadores que iriam disputar e vencer o campeonato Sub-20 na União Soviética. No ano seguinte, tem o começo de sua carreira profissional no Vasco. Chega a ser pedido por parte da torcida para que fosse convocado por Tele Santana para a Copa do Mundo de 86, mas o técnico sequer o cogita. É apenas em 1987 que Romário finalmente estreia com a seleção principal, recebendo a primeira chance com Carlos Alberto Silva em um amistoso contra a Irlanda. Com o mesmo treinador, vai às Olimpíadas de 88. O Brasil chega à final embalado pelos gols de Romário, 2 contra a Nigéria e 3 na vitória sobre a Austrália na primeira fase. E a 10 minutos do final na semifinal, o gol de empate em 1-1 contra a Alemanha Ocidental, de Jürgen Klinsmann, vencida nos pênaltis. Ele inaugura o placar na decisão contra a União Soviética, mas os adversários viram a partida na prorrogação e ficam com ouro. Romário termina os jogos como artilheiro com 7 gols. Seria a primeira e última Olimpíada de Romário. Em 89, com o Brasil já comandado por Sebastião Lazzaroni, Romário volta ao Maracanã para disputar a Copa América, sediada no Brasil. No quadrangular final, que decide o torneio, o Brasil vence a Argentina de Diego Maradona com Romário marcando e chegando a driblar de caneta o astro rival. A partida decisiva é contra o Uruguai, de Enzo Francescoli. O único gol da partida foi marcado por Romário. Apesar do clamor popular devido à decepcionante campanha rumo à Copa do Mundo de 94, que chega a incluir a primeira derrota brasileira nas eliminatórias, 2-0 para a Bolívia em La Paz, Romário só volta a ser chamado na última partida, por conta da contusão de Miller. Romário marca 2 gols na última partida das eliminatórias contra o Uruguai e classifica o Brasil para a Copa de 94 nos Estados Unidos. Na primeira partida da Copa, Romário passou em branco. Na segunda, ele fez um gol. E na terceira, fez o primeiro gol, enganando o goleiro Thomas Ravelli. Mostrou-se decisivo também nas oitavas, contra os Estados Unidos, dando passe para o gol de Bebeto. Nas quartas de final, foi a vez de ele receber a assistência de Bebeto, completar de primeira para as redes holandesas, inaugurando um placar que terminaria em 3-2. Nas semifinais, voltariam a enfrentar os suecos, e ele marcou aos 10 minutos do fim o gol que colocou o Brasil em uma final. Recebeu o cruzamento de Jorginho e entre 2 zagueiros suecos, bem mais altos, cabeceou de forma certeira, de cima para baixo, sem chances para Ravelli. Na final contra a Itália, Romário recebeu a marcação de Baresi, que o classificou como a mais implacável de toda a sua carreira. O baixinho acabou não produzindo tanto na final, chegando a errar um gol vazio. O 0-0 nos tempos normal e extra encaminharam a disputa para os pênaltis, em que o baixinho converteu a sua cobrança em uma bola que acertou a trave de Gianluca Pagliuca antes de entrar. Após a Copa de 94, o baixinho voltou em 97, disputando e vencendo naquele ano uma Copa América e uma Copa das Confederações, fazendo uma elogiada dupla com Ronaldo, 10 anos mais novo, que seguia seus passos, também no PSV. Os dois deveriam ser a dupla de ataque do Brasil na Copa de 98. Porém, a comissão técnica decidiu cortá-lo após um estiramento na panturrilha. Para o seu lugar foi convocado o volante Emerson, ocupando seu lugar com a camisa 11. Romário depois se provou capaz de estar em condições para o jogo.
pois ele marcou um gol pelo Flamengo contra o Internacional 2 dias depois do Brasil enfrentar a Dinamarca pelas quartas de final. Após a Copa, o técnico escolhido para a seleção foi Vanderlei Luxemburgo, que apesar de contar com 3 jogadores acima de 23 anos, não convocou nenhum acima dessa idade, deixando Romário de fora das Olimpíadas de 2000. Luxemburgo fracassou nas Olimpíadas e para o seu lugar foi chamado Emerson Leão. Na era Leão, Romário marcou 7 gols em 2 partidas, 3 contra a Bolívia e 4 contra a Venezuela. Leão abriu mão de Romário e outros jogadores, levando um elenco B para a Copa das Confederações de 2001. Empenho insatisfatório, Leão é substituído por Luiz Felipe Scolari. Com Scolari, Romário atua pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002 contra o Uruguai, em Montevidéu, uma derrota por 1-0. O treinador demonstra interesse em chamá-lo para a Copa América 2001, mas Romário pede dispensa, alegando que irá realizar uma cirurgia nos olhos. Todavia, em seguida ele segue com o Vasco da Gama para amistosos no México, irritando profundamente o técnico Scolari, que o descarta em futuras convocações. Para a Copa do Mundo, Scolari escolhe Ronaldo, Rivaldo, Luizão, Edilson e Denilson para o ataque. Romário acaba acompanhando o Mundial pela TV. A despedida de Romário aconteceu no dia 25 de abril de 2005, contra a Guatemala, partida transmitida pela Rede Globo, exatamente na semana que comemorava os seus 40 anos de operação. Ele marcou o segundo gol da vitória por 3-0. Muito obrigado e até mais.